Começa agora o podcast mais esperado da semana. Sua História Podcast. Apresentação: Aloísio Lemos. Um podcast onde o convidado conta sua história de vida. Sempre um tema importante para você. Divulga esse podcast para mais pessoas. Se inscrevam e deixem seu like. Deus abençoe sua vida. Olá, muito boa noite, tudo bem? Estamos de novo aí, mais uma vez, como toda semana, sempre ao vivo. Ou não? Tem alguma coisa errada, hoje não é ao vivo. Excepcionalmente, esse programa é gravado, nós estamos aí mês de dezembro, mês de janeiro, fazendo... Nesse momento, deixa eu ver onde é que eu tô... Eu tô fazendo um churrasquinho, assistindo a mim mesmo. Não, e hoje, mas sempre na semana, uma conversa que vem muito a calhar, que vai abençoar a sua vida, com certeza. Uma conversa de testemunho, de superação. Você vai ter um misto de alegria e emoção essa noite aqui, porque eu conheço. Hoje, conosco, Alessandro e Silvia Moraes. Eles são casados há 30 anos, são pais da Maria Augusta, do Augusto e da Júlia. O pastor Alessandro também é pai do Mateus, olha aí, ó. E são pastores, fundadores e presidente do Ministério Reviva, que completou no mês de novembro 12 anos. Um ministério abençoado por Deus. Volte e meia, ele leva um povo abençoado para pregar lá, muito top. Eu até vou, né, para me ver. E hoje nós vamos conversar com eles. Você vai conhecer um pouquinho mais daqui a pouquinho. Você que está chegando agora, se inscreve nesse canal, aperta aqui, ó. Opa, eu sempre... Aqui, ó, aperta aqui, ó. Bem aqui, ó. Pera aí que eu vou por... Aí... Opa, fez até barulho. Se inscreve nesse canal e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque com certeza muitas pessoas serão edificadas pelo aquilo que o Senhor fez na vida desse casal e com certeza vai fazer na sua. Nós já voltamos. Panificadora Aquarela, pães fresquinhos a toda hora, a maior variedade de doces e salgadinhos. Contamos também com uma farta mercearia. Aceitamos encomenda de salgados e doces para sua festa de aniversário, casamento e confraternização. Panificadora Aquarela em Colombo, em 2 endereços. No Jardim Monza, na Rua Pascoal Lazarotto Toniolo 1036 e no Guaraituba, na Rua Cascavel 301. Panificadora Aquarela, informações 41 3656 4848. Panificadora Aquarela. Hamburgueria Água Verde e Hamburgueria das Américas. Hambúrguer artesanal, porções, costela defumada e um vasto cardápio de petiscos em um ambiente familiar. Em Curitiba, 2 endereços. Hamburgueria Água Verde, Avenida dos Estados 630 e Hamburgueria das Américas, Rua Capitão Leônidas Marques 1278. Para quem mora próximo, faça seu pedido pelo QR Code. É isso aí, estamos aqui de volta hoje com eles. Você já se inscreveu? Faz isso aí, hein? Faz isso aí. Hoje com o pastor Alessandro e a pastora Silvia Moraes. São casados há 30 anos, são pais da Maria Augusta, do Augusto e da Júlia. O pastor Alessandro também, além do pai dessas 3 preciosidades, ele também tem o Mateus. Então, Deus abençoe vocês aí e vamos acompanhar. Além de serem
pais espirituais de muita gente que não cabe aqui, mas você com certeza está assistindo. Também são pastores fundadores e presidente do Ministério Reviva, que em novembro agora completou 12 anos abençoando vidas, restaurando lares e com certeza estabelecendo o reino de Deus. Hoje conosco estão eles, pastor Alessandro e pastora Silvia. Meu muito obrigado por aceitar o convite. Deus abençoe sua vida. Dá uma boa noite pra galera. Boa noite. Boa noite. Fala aí pra nós. Essa troca de nome de Alessandro e Silvia sempre aconteceu, né? Sempre, né? O pessoal fala assim, né? O Silvio da Alessandra. Pastora Silvia, pastora Alessandra. Fala pro pastor Silvio. Isso sempre aconteceu, porque nós viemos a igreja foi fundada através do Ministério de Casal. Então, nos casais a gente fala, eu sou Alessandro da Silvia. E eu a Silvia da Alessandra. Olha. E algumas vezes isso ficava tão incutido de ser o Alessandro dela e ela de mim. Que era uma coisa só. Uma coisa só. O pessoal fala assim, ô Silvio, vem cá, eu já sabia que era eu mesmo sabendo que era Alessandro. Então hoje nós surpresa essa troca de nome. Não, que espetáculo aí. Nós estamos todos reunidos aqui, e como hoje é gravado, hoje ele não vai ter sanduichinho, porque todos ao vivo tem sanduichinho lá da hamburgueria Água Verde, um negócio espetacular. Nós vamos voltar então a fazer um ao vivo. Vamos, né, para valer cada minuto. E são quantos anos de convertido? Nós temos de conversão aproximado 23 anos de conversão. 23 anos. Rapaz. Na presença de Deus. Que da hora, hein? Começamos e não paramos mais. Isso. Glória a Deus. E sempre no casais, né? Sempre com casais. A igreja ela tem um viés muito forte de casamento, né? A gente cuida muito da família, casamento, daqueles que estão casados, aqueles que estão descasando, aqueles que querem casar. Então foi onde Deus nos chamou, né? O chamado foi esse, para restaurar casamento. Deus restaurou o nosso casamento, é um dos testemunhos nossos de vida. Glória a Deus. E a gente tomou parte disso, né? Cada um tem o seu chamado, o nosso é casais. É uma igreja que cuida de família. Espetáculo. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar com a pergunta que não quer calar e ela faz parte disso aqui. O Sua História Podcast, ele tem como objetivo enaltecer o nome do Senhor Jesus por aquilo que Ele fez na sua vida, na história de vocês. E por isso, nós queremos hoje ouvir a sua história. A história de vocês são então dá para falar a sua história. E para começar a sua história, toda a história tem um começo, como diria o poeta. Como é que Jesus entrou na vida de vocês? Acho que quando nós morávamos em Minas, né? Só alguns, já acho que mais de 20 anos atrás, nós acabamos vindo para Curitiba, nos separamos e nessa separação eu quis o retorno. A Silvia não queria, não queria mais casar comigo, por motivos particulares dela, e a gente acabou ficando um período separado. Nesse período eu procurei a igreja, comecei a congregar no Ministério Quadrangular, na primeira, e comecei motivado na presença de Deus. Isso foi acho que mês de setembro de 20 e poucos anos atrás, não sei o ano certo. E no fim do ano eu fui buscá-la em Minas, ela, a Maria Augusta e o Augusto, ainda não tínhamos a Júlia, né? Para passar um fim de ano comigo. Eu já estava motivado, já estava na presença de Deus, já estava ali querendo viver aquele novo maravilhoso, aquela essência, aquele desfrute, né, total de estar na presença de Deus. Acabou que em dezembro ela veio passar o Natal comigo. Às vezes talvez a gente pergunte, lembra disso? É que nós tivemos um acidente recente, né? Nós vamos chegar nesse assunto. E esse acidente fez com que a gente acabou fazendo com que nós tivéssemos perdido um lapso temporal, alguma coisa a gente não tem que rememorizar, tem que conversar, lembrar. E nós passamos o fim de ano junto, né? Sim. Foi um franguinho assado e uma garrafa de Coca-Cola. Pode fazer merchandising da Coca-Cola? Claro, a Coca-Cola nos ajuda muito aqui com... não ajuda, mas vai lá. Depois de hoje eles vão patrocinar o programa. Tomara. Aí passamos o fim de ano junto. Silvia voltou para Minas, ficou com a Maria Augusta e o Augusto lá. Como eu já falei, não tínhamos a Júlia. Aonde em Minas?
Candeias, em Minas Gerais. Candeias, tem umas cidades bonitas ali, Candeia, Formiga. Não, tem formiga. Eu estive lá com o nosso amigo Eduardo, e nós tivemos... Numa fazenda, né? Isso, espetacular ali, só que fica no sul de Minas, perto de Guaxupé, Muzambinho, toda aquela história ali do Milton Neves. Nós estivemos em Conceição de Aparecida. Conhece? Conheço, eu já passei, trabalhando, passei alguma vez. Ali cada restaurantão, hein? Meu Deus. Lá sim é a comida. Muito bom. Você é mineira? Eu não. Nosso filho que é. Oi? O Augusto que é mineiro. A Maria Augusta não? Não, Maria Augusta já foi, né? Ela foi daqui, né? Daqui. Nasceu em Colombo. A Maria Augusta nasceu em Curitiba. O Mateus em Curitiba. O Augusto nasceu em Candeias. Campo Belo, né? Isso. É a maternidade de Campo Belo. E a Júlia nasceu aqui na maternidade de Colombo. Ah, Júlia, Deus abençoe tua vida, Júlia. Você é uma colombense, de verdade. Mas tudo com C, né? É verdade, né? Curitiba, Campo Belo e Colombo. E Colombo. É o ser de Cristo. É. E acabei vindo, comecei a congregar na primeira, me apaixonei por Jesus, ele já me amava, só que eu não sabia. E ali começou o nosso trato, né, com Deus. Aí a Silvia veio, logo em seguida teve o encontro de casais. Consegui convencê-la a ir ao encontro de casais para fazer a restauração do nosso casamento. Ela foi. Recebemos. Fui ministrada. Eu vou perguntar. Eu não vou perguntar as causas, né? Mas você estava resistente ao retorno devido ao histórico que te levou, que levou à separação? Você estava resistente a esse retorno? Porque tem a história, deixa eu te ajudar só para não para te ajudar porque como qualquer convidado, porque a gente ama. Mas quando você você está com raiva por algum motivo, você resiste, né? Normalmente resiste. Eu tenho história parecida com essa. Me conta aí, você estava resistente? Resistência eu não tinha. Não? Mas é como se a história não fosse minha e como se fosse de longe, como se eu não estivesse vivendo isso. Que espetáculo. Eu vou falar uma coisa, eu conheço a pastora Silvia, profeta do Senhor. Profeta. E como todo profeta, tem uma característica do profeta que é toma lá da cá, não é verdade? Eu falei, meu Deus, esse menino sofreu. E ele é um bom evangelista, pastor e evangelista, é o que eu vejo nele. E o evangelista, ele é quase que um bom vivando, o melhor sentido da palavra. Então... Não, mas ela teve persistente, ela não queria. Ela não queria, tanto que nosso testemunho, assim, quando ela voltou, que nós passamos pelo encontro, que ela falou assim, vamos ver o que vai dar, né? Ver a minha transformação. Isso eu conto nos encontros de casais que a gente vai, é um testemunho particular nosso, mas é um momento grande para evangelizar também, falar desse testemunho. Eu fiz um propósito com Deus, nós ficamos dormindo juntos, sem se tocar, sem ter relacionamento, 1 ano e 2 meses. Que foi o nosso momento de se reconhecer, de colocar Cristo no nosso casamento, acertar as coisas. Então quando a pessoa fala assim, dá para morar junto e não ter relação, lógico que dá. Se tiver Cristo, você supera qualquer situação. Então precisa, vamos falar a verdade, ter muito, e entender propósito, né? Eu sempre orei nos pés da cama, né, à noite, durante esse período todo, dizendo que um dia nós voltaríamos, né? E que teríamos um casamento abençoado na presença de Deus. Então assim, teve a resistência dela, mas também teve um tratar de Deus muito forte no nosso relacionamento, né? Tanto que depois que nós nos acertamos, nós nunca mais tivemos contratempo. Porque nós vemos, não posso falar assim, né? Hoje tem que ter muito cuidado, falar assim, um mundo secular, né? Tem que ter muito cuidado com essa palavra. Mas assim, a gente veio de um mundo que os padrões eram totalmente diferenciados, as coisas eram feitas de uma maneira que tudo era permissível, né? E quando eu conheci Cristo, eu quis mudança. Então a pessoa fala assim, a Silvia foi para a igreja primeiro? Eu digo, não, eu fui para a igreja, lutei para colocar na presença de Deus 1 ano e pouco, ela já estava tendo comunhão com Deus, mas eu lutei pelo nosso casamento, e Deus transformou, né? Hoje eu sei que tem uma transformação assim na nossa vida, porque quando o errado veio, a gente fez certo depois.
Sim. E me conta, teve resistência, daí é o seguinte, a coisa, eu tô indo na resistência porque é Você muito quer comum. quebrar a resistência. Não, mas é porque normalmente é muito comum a resistência, ou seja, num relacionamento, num casamento, onde alguém quer voltar e alguém não quer. Né? E não é que não queira por não faltar amor, é que não quer pelo simplesmente fato de eu não quero viver algumas situações outra vez. Uhum. Não é verdade? Fala, puxa vida, e o ser humano às vezes ele é tão descreditado, se é que dá para falar assim, que fala, pô, ele vai falar porque ele está em campanha. Ano da eleição, ano da eleição. Mas depois você não pega nem de binóculo. Mas uma coisa... Teve também resistência com o Evangelho? Só para entender, vai lá. Uma grande diferença que fez para mim foi poder falar tudo que eu sentia. Uau. É o que as pessoas precisam fazer. Sentir a segurança, ter a presença gloriosa do Pai, porque é Ele que segurava a minha mão nesse tempo de reconstrução. E eu consegui abrir tudo que estava no meu coração, nos meus sentimentos, para Ele. Consegui pôr tudo para fora. E é o que precisa acontecer. Expor tudo. Não segurar nada. Porque segurando, fecha e bloqueia o toque do Pai. Porque eu acredito que muito dessa segurada, vamos dizer assim, é muito ligado ao orgulho, né? Também. Né? Seja de um ou para outro, né? Porque daí você quer poupar, fala, pô, eu não vou falar, porque ele não vai aguentar. Mas quando nós, eu posso dizer assim, né? O nosso relacionamento, a partir do momento que eu entendi que tinha que ter Jesus, ele foi totalmente atípico de qualquer realidade emocional. Eu sentei do lado dela, nós sentamos, conversamos, eu conversei, relatei tudo que tinha que ser relatado naquele momento, para não deixar brecha para um futuro chegar e falar, mas isso não. Então assim, a gente sentou, conversou, ela teve que eu brinco, né? Tirei aquele morto das minhas costas, aquele peso, aquele lixo, e passei nas costas dela. Eu me sarei, mas levei o problema para ela, né? Então, e daí ela teve também que pegar e entregar esse problema para Deus, né? Uma das coisas que a gente aprendeu já no início da caminhada foi o perdão, né? Claro. Espetáculo isso. E o que acontecia, né, entre nós dois é que a gente ministrava o coração um do outro com clareza e com muita veracidade. Porque sabe o que eu acho interessante? Falando aqui só, ninguém está ouvindo. Tem muito relacionamento. Isso vai dar audiência, hein? tem muito relacionamentos aí que eles querem um relacionamento transparente, claro, límpido. Mas não entra o tranco. Pois é. E daí eu me lembro de uma situação que falou, amor, eu tô bonita? Não tá, eu acho que essa roupa não cai bem, o cara fala. Mas o pau tora. Luiz, eu falo, mas como é que você vai ter um relacionamento? Você não pode ter uma transparência numa roupa. Que todo mundo. E se você faz uma pergunta e a outra pessoa precisa mentir. Fala, mas como é que tá meu cabelo? Meu cabelo sempre foi muito criticado, peguei e fiz isso. Caiu na caminhada. Rebelde, foram tudo embora. Então, o que acontece, olha lá, assim fica bacana também. Vamos ver lá. Olha lá, assim, então, gostei, Aládio. Boa noite, Aládio. Boa noite, meu amigo. Saudade de você. Pois é. Né? O Claito deve estar... Conhece o pastor Claito? O pastor Claito morreu 5 vezes. Ele esteve aqui e você vai ver por esses dias aí também. Daí o pastor Claito estava reclamando dele, porque ele abandonava a gente aqui, ia tomar café. Mas faz parte. Eu deixei ele fazendo serviço. Isso aí, você passou para ele aqui, o comando do cara. Estamos tentando aí. Mas essa questão de ministrar, né, eu acho que faz parte do nosso testemunho, foi assim. Eu e a Silvia,
quando eu fui para a igreja, que eu falo assim, igreja fisicamente falando, não, materialmente falando, não espiritual, Sim. né? Eu entendi que a igreja ela só é movimentada, ela só é suprida se tiver mão de obra. E a mão de obra da igreja tem que ser gratuita. Sim. Porque você tem que dar alguma coisa para você valorizar. Então você tem que estar se doando. E nós começamos a fazer o trabalho dentro do Ministério Casal, né? Nós tivemos aqui, eu posso falar assim, tive um acompanhamento, né? A minha ida para a igreja foi falecido pastor João Alves, que era um... Puxa vida, até a semana aqui teve uma pastora que era do Quadrangular, que ela começou com o pastor João Alves também, que cuidando dela. Eu digo assim, eu aceitei Jesus com ele, comecei a renunciar meus pecados com ele, fui batizado no Espírito Santo com ele, aprendi o que era servo ao lado dele, né? Então, assim, tive essa oportunidade muito boa. Mas o meu pastor congregacional, o pastor que andava comigo, ou eu andava com ele, sempre foi o pastor Arlindo, né? Braganini, que também é da primeira. Lógico, tive contatos, tenho muito respeito, gosto muito do pastor Silas, pastor Eduardo, falecido pastor Eduardo. Então, mas eu, quando fui congregar, eu entendi que eu tinha que servir a Deus. E eu acho que isso trata a arrogância do ser humano. Sim. Você desfalece aquela arrogância tua natural e começa a viver uma nova vida em Cristo, né? Você servir é maravilhoso. E eu, assim, na nossa caminhada, nós aprendemos assim, qual é a melhor pessoa para mim falar minhas verdades? Que vai me criticar com seriedade, porque me ama verdadeiramente? Minha esposa. É o cônjuge. Então, assim, é isso que ela fala de nós dois poder ter essa liberdade de falar um com o outro. Até hoje o pessoal diz, pastor, quem é teu pastor? Eu digo, a minha pastora, a pastora Silvia. Mas o senhor fala com ela assuntos de homem? Eu digo, com certeza, porque ela é minha mulher, ela tem que saber. Mas o senhor não fica constrangido? Eu falei, jamais, ela é minha esposa. Não pode, né? É aquela história assim, se eu falar, amor, estou bem vestido, ela fala assim, não, tá mal vestido, eu volto e troco de roupa. Eu não questiono. Isso é interessante. Porque eu vejo outra situação. Daí, já que vamos entrar no ministério de vocês, estou falando eu, Aloísio, e não outra pessoa, né? Aí o seguinte, o cara trai a mulher trai o cara. E eu quero colocar isso no nosso meio cristão. Se ele deita com a mulher, ele diz que ama, ou vice-versa, diz que ama e trai, o que ele não vai fazer comigo? Que eu não proporciono algumas alegrias que o casal pode ter. Falei, sabe, isso vai mudando. Se ele não consegue ser fiel, como é que com a esposa, com o marido, vice-versa, como é que vai ser fiel com Deus? Eu acho que está muito ligado ao caráter, né? E o caráter, eu estava vendo essa semana, que vem de caráter, que é de marca, né? E caráter, ele não é um sentimento, ele não é é uma marca. E tem gente que não tem isso, está dentro de um caráter cristão. Sim. Assim, eu estou querendo pregar aqui. Isso, prega aí, a gente prega daqui. Mas assim, eu e a Silvia fomos fazer vários cursos na Quadrangular. Um deles nós fomos fazer, que fizemos Hereda Antigas, né? Teve vários cursos assim que a Quadrangular proporcionou. Tem um material muito legal, proporcionando muita coisa boa. Mas um desses nós fizemos um que seria eu não lembro o nome dele, mas é um pegado, assim, um troço que pega pesado mesmo, sabe? Você tem que olhar no nome da tua esposa e falar assim, eu já te traí. E tem que falar o nome da pessoa. E você tem que falar. Isso não é para qualquer um. Você tem que estar muito alicerçado na palavra de Deus para ter essa situação. E eu, assim, eu já tinha tido isso antes de congregar, antes de conhecer a Deus, nós já tinha tido esse acerto. Então, quando nós fomos para a presença de Deus, nós já éramos um casal, assim, eu não vou dizer curado, mas um casal em tratamento de cura. Sim, mas então, entendendo o propósito, né? Então, quando nós fomos para a presença de Deus, nós fomos privilegiados, porque isso que você está falando da pessoa fazer com o que se ama, quando vai fazer com o estranho, eu acho que assim, essa questão de característica, de caráter, ele está muito fundamentado, porque quando a gente aceita Jesus Cristo, esse é meu pensamento particular, né, o que eu vivo hoje, a gente tem a liberdade de fazer a mudança de caráter, que eu passo a ser uma nova criatura, passo a ser filho. Então aquele caráter desfundamentado, que é o caráter mundano, né? Sim. Né? Tudo posso, naquele me fortalece, que é o mundo. Sim. Você quebra, você faz uma ruptura com o mundo, você começa a ver um outro tipo de caráter, que é um caráter de abnegação. Você tem que ter entendimento daquilo que é ilícito e não participar mais.
Por mais que venha o desejo, porque o desejo ele é pecaminoso, vai estar na nossa carne o tempo todo, né? Do nascer ao morrer. Sim. Espetáculo. E aí começa a conversão de vocês, certo? Exatamente, porque nós tivemos essa ideia de trocar a ideia, conversar e tentar se consertar, né? Então, fomos receber, tivemos a transformação. Lógico, as coisas do dia a dia, a rotina faz com que você esteja pecando, você esteja pisando na bola, mas... Aceitamos fazer uma libertação. Que foi... ter uma consciência, né? Claro, e essa libertação foi profunda e trabalhada, porque o que os casais não devem fazer nunca é querer se reter nesse processo, que esse processo traz uma leveza e um preenchimento só que o Pai pode dar. Essa, vamos dizer assim, o termo renúncia, né? Renunciar aos pecados, é você ir lá na Bíblia e dizer assim, Senhor, preciso confessar para poder ser sarado, para poder ser curado. E eu assim sentamos juntos. Só que eu falo assim, né? Por que o privilégio? Porque nós nos acertamos antes de ir para Cristo. Nós fizemos isso, fundamentamos nossa vida matrimonial antes de ser cristão. Ou seja, vocês estavam com o princípio antes de conhecer ele. Isso, a gente já andava, na verdade, assim, o princípio já andava conosco, né? Depois nós fomos andar com ele. Glória a Deus, glória a Deus. Essa renúncia, essa situação que nós acertamos na nossa vida, foi um dos alicerces para o casamento dar certo. Porque as pessoas falam assim, mas você vai confessar teus pecados para uma pessoa que amanhã depois pode falar de você, pode te denigrir, pode e tal. Mas você já se denigriu, você já falou mal de você quando faz as coisas erradas. Você já se fez, né? Negativamente. Todo mundo tá vendo, né? Menos você não quer ver. E quando você acha alguém que você pode confessar, pode conversar, eu falo, traz característica de mudança. E característica ligada a caráter. Traz mudança no teu caráter. Uma coisa que você falou aqui agora há pouco, eu quero... Tá gravado, né? Eu quero trazer de volta, é o seguinte... Eu preciso de voluntário. Eu acho que isso é importante, mas eu acho que não somente no sentido eu preciso de ser voluntário na igreja, mas eu acho que eu preciso ser grato para Deus. Sabe, aquela coisa, o voluntariado, gratidão. É gratidão. É devolver o que eu ganhei. Exatamente. Eu vou gastar minha vida. Tem aquela música lá do Ina, lá, né, do Drops, Ina. Por ele que eu tenho gastado a minha vida, mas as pessoas elas só estão muito vem a nós, e aí a gente já ouve tanta coisa, falo, não vou fazer, o pastor vai ficar rico, e eu falo, não se trata disso, se trata de quem me tirou da onde eu estava, né, e está me levando para o céu. Eu falei, eu tô careca de falar isso. Eu tô ficando careca de falar isso. Sabe, pra onde? Eu preciso fazer alguma coisa por ele, porque alguém algum dia apresentou Jesus na minha vida e mudou a história. Tem muita coisa, quando você falou do pecado, tem muita coisa que a gente precisa mudar. Mas eu preciso ser grato, sabe? E qual que é a forma? É servir, porque o que eu posso... Tem uma canção muito antiga da tua época, eu acho, que fala o seguinte, o que eu posso dar para alguém que tem tudo? Falou, então, eu me dou. Eu acho que é por aí. Essa questão de gratidão, assim, a gente, né, tem um tempo ainda para gastar, e acho que vai ter um tempo legal para falar. Essa questão de gratidão na nossa vida sempre foi uma coisa assim muito simples, muito simples. Em tudo que nós fizemos, o que nós fazemos, sempre tem esse eu falo assim que o nosso investimento maior ele é a gratidão, sabe? O pessoal fala que hoje um investimento muito caro é o tempo, né? Diz que o tempo é um dos grandes vilões do nosso gasto financeiro. Sim. O tempo custa caro. Mas então, se você pode dar teu melhor, dê teu tempo para Deus. Se você vai comprar um bom presente, dê um bom tempo para Deus. Sim. E a gratidão é fazer aquilo, porque ele fala, quando eu tive o entendimento que servir era muito bom, e eu sempre falo assim, servir é muito bom, obrigado, é porque Deus não precisa que eu sirva a Ele.
Deus me dá a oportunidade de eu fazer alguma coisa. É um privilégio servir. É um privilégio, né? Isso mesmo, o termo é esse, é um privilégio. E essa gratidão é uma coisa privilegiada, só que os nossos concertos sempre foram assim, sempre na obra, trabalhando. De repente, ministrar um casal que estava com um problema em tal determinada área, nós sentava, o casal falava, eu olhava para cima, ela olhava para mim e dizia assim, como é que nós vamos ministrar ele se nós não estamos sarados nisso? Vai ser hipocrisia. Não, então a gente abria, nós também temos esse mesmo problema, vamos tratar os 4 aqui. Sim, eu acho que essa clareza, né? É muito... e isso, né, quando você tem essa clareza, você se joga ali naquele momento para dizer assim, ó, sou transparente, também sou falho. E se coloca todo mundo no mesmo nível. Porque tem alguns líderes, alguns líderes que eles são vice-deus, sabe? Estão num estágio mais avançado, não é aquela coisa, até na hora de falar, na hora de orar, veja bem. Tem música de fundo, tem tambores, espera aí que eu vou falar. Eu acho que a coisa ela tá indo para um lado que é o seguinte, tá na hora da gente baixar e não subir. Claro. Está na hora da gente saber quem nós somos, independente da função que cada um de nós ocupe, nós somos filhos e somos servos. Eu sempre digo assim, né? A Silvia faz comida e faz muito bem feito, né? Eu não lembro mais, sabe? Eu lembro do pão. O pão você lembra? Lembro do bolo. Fala que eu não lembro, fala. Não, lembro da comida também. Camarão. Os camarões, tá vendo? Continua. Lembro. Eu sempre falo assim, mas faz a tempo. melhor comida... Tá quase perdendo. A lembrança, né? Hora de relembrar. Olha, eu falo assim, de tudo, de todas as comidas, camarão, que você falar aí e tal, a comida que mata a fome é o arrozinho e feijão, o básico. Sempre. É o simples, é o trivial. Aí eu falo assim, o que a pessoa tem que entender? Ela tem que se alimentar de Cristo, mas ela tem que se alimentar com o básico. O básico é o suficiente na vida das pessoas. Lógico, você tem que adquirir cultura, estudar, fazer, tudo isso é muito bom, tem que fazer, lógico, tem que estar melhorando. Tá aqui com você é uma quebra de momento, tá aqui se expondo, filmando, falando, você tem que se expor. Se isso aqui vai atingir o coração de uma pessoa e vai fazer mudança, valeu a pena estar aqui. Valeu a pena. E eu falo assim, às vezes você se alimenta tão bem com arroz e feijão, você está tão bem nutrido com aquilo, que você tem força para fazer as coisas. Só que a pessoa começa a inventar muita coisa e começa a se afastar da essência. Eu falo básico, que eu uso o termo assim, não é o básico, né? É o que sustenta. Né? É o que sustenta. Porque hoje excepcionalmente, a gente tem visto muito essa coisa dos lacradores. Alguém querendo tirar uma teologia que não vai levar a lugar nenhum. Tem uma teologia que não tem Deus ali, mas nem na sombra. Mas eles querem trazer alguma coisa nova que não tem base para aquilo. E o pior não é isso, o pior é a vez que conseguem seguidores, enquanto você vai falar da coisa mais simples e breve, o essencial, que é o que nos sustenta. É isso que nos sustenta. A gente precisa... Você almoçou hoje? Almocei. Tá todo mundo almoça. Basicamente todo mundo almoça ou janta todo dia. E muitos almoçam e jantam, tomam café. Agora, quando é do lado espiritual, a gente faz regime. Falar, não, hoje eu não vou. Acha que o mínimo é o que sustenta. Exatamente. E daí alguma coisa começa a não dar certo na vida desse alguém, bota a culpa ainda no Deus. Não, se for em Deus, tudo bem, né? Mas normalmente eles colocam culpa no líder. É sempre o líder o culpado. Mas não podemos. Mas digo assim, se for em Deus, tudo bem, porque a pessoa vai se rebelar contra ele, né? Vai se acertar com ele, que eu sempre digo. Uma pessoa, um tempo atrás, me chegou e falou assim, pastor, eu quero pedir perdão porque eu fui juiz na sua vida. Eu tomei o lugar de Deus lhe julgando. Eu falei, não peça perdão para mim. Você tomou o lugar de Deus, não foi meu. Se conserte com ele, não é comigo. É verdade. Então, assim, você vai achar alguém que vai ter né? A gente fala assim, você chega com o básico, apresenta a pessoa vive aquele básico, ela vai crescer. Sim.
Né? A própria palavra fala, não adianta dar churrasco para quem está começando a caminhada. Sim. Né? É o neófito, ele tem que comer papinha. Está na Bíblia, não está na Bíblia? Sim, mas o problema é que nós estamos com gente velha no leite. Sabe? Não é verdade? É o que o Hebreus fala. Lá no final do capítulo 5, fala, pô, já era para estar se alimentando de algo sólido. E a pessoa Daí eu tenho falado muito disso aí. Morreu do quê? Morreu afogado. Aonde? Numa piscina infantil. Hoje tem acontecido isso com crente que não tem amadurecido. Crente morrendo na poça. Afogado. Na poça. Uhum. Eu falei, então, poxa, o negócio tá tão ruim que estão morrendo em piscina de bolinha. Né? O negócio tá sabe? Então acho que a gente precisa se aprofundar, entender gratidão, saber que a gente precisa do alimento básico todos os dias. Todo dia eu preciso disso. Todo dia eu preciso ser grato a Deus, apresentar de uma maneira melhor Deus para alguém. Quando a gente teve esse projeto, que eu acredito que foi de Deus, desse podcast, eu estava achando, falei, vai ser. Não foi aquela coisa de bombar, mas eu estou de que uma pessoa que seja alcançada por episódio, nós estamos fazendo a obra de Deus. Hoje eu falo, né? A gente tem que é alcançada mesmo, que ela falou, puxa, falou comigo. Eu falo assim, né? A gente está vivendo uma nova era aí que é os desengrejados, né? Todo mundo falando, o pessoal está saindo das igrejas, tal. Mas quanto mais você propaga algo negativo, mais negativo fica vivenciado. Então você fala para 10 pessoas desengrejado, não é para desengrejar, é para se manter na igreja. Você fala para 10, mas ali tem um ali que já está com a ideia de fazer, ele vai e sai. Então se você fica falando muitas coisas negativas para as pessoas, acaba vivendo a negatividade. Que é o que você falou, tem pessoas com anos de vida, de ministério, que não estão na presença de Deus porque querem viver o seu eu, né? Porque não estão no ministério. Nunca tiveram. Né? Eles só estão no lugar. Né? Fazem parte de um ambiente, fazem parte, mas não estão, né? Mas vamos lá, porque passa rápido demais, Deus do céu. Eu não sei como tá esse tempo. Eu sei. Eu acho que uns 40 minutos já. Aí o seguinte, como é que começa a vida de vocês no ministério? Além disso aí, e daí fala, quando você se descobre, pastor? E eu não digo quando te ordeno, quando te descobre. Fala, eu sou isso mesmo? Eu tem falo pessoa que me ouve? Tem que dar honra, né? O pastor Arlindo sempre nos deu muito crédito. O pastor Lídio e a Lídia, né? Os dois casal que são líderes de casais na ministério da primeira quadrangular. Sempre nos deram muito crédito, muita confiabilidade e eu acho que quando você sabe lidar com isso, você começa a usar isso de uma forma, né? Tem que saber lidar. E a valorizar, né? Sim. Né? Valoriza mais. Eles valorizaram, a gente aprende a valorizar aquilo que nos dá, né? E nós começamos a cuidar de muitos casais, e vinha casal. E normalmente eu digo assim, sabe aqueles fácil? Casal fácil, problema fácil resolver? Uma discussão, uma briguinha. Eu só apertei só apertei no meio da pasta de dente, foi isso, né? Coisa simples, o papel do lado errado, né? Uma toalha na cama. Isso não vinha para nós. Isso não vinha para nós. Não? Não, esse é para os outros. Que legal. E para nós vinha aqueles que tinham adulterado, aqueles que tinham problema de bater, de surrar, sabe? Coisa assim, só coisa... Leve. Tudo leve. Caso de polícia, você e a Marta Goldsmith. Né? Lei Maria da Penha. E nós pegava isso, tratava os casais, andava com eles, andava. Nós temos vários casais amigos que não congregam conosco, que são grandes amigos nossos. A gente, né... Como fala uma coisa um pouquinho antes, não pode citar o nome, que vai dar conexão de lembrança nessas atitudes. Mas assim, hoje a gente tem uma vasta quantidade de amigos que estão por aí, que passaram conosco, estiveram conosco, e eram casais assim, que não iam dar certo. E estão tudo junto até hoje, superaram, entenderam que tinha que um ministrar o coração do outro, ele tinha que abrir o coração para ela tinha que abrir o coração para ele, tinha que liberar perdão, né? Sim. O perdão é a mágica. A perdão é a presença do Espírito Santo. Sim. Estão restaurados, fortalecidos e vivendo com muita transparência entre eles. Sabe que eu vi um negócio esse tempo atrás que a palavra significa que vem de perfeição, né? Que é o lado mais pleno de alguma coisa. Por exemplo, quando está feito,
tá feito, mas quando é perfeito é porque foi na plenitude da feitura, que daí ficou perfeito. Dor, ou melhor, doar, né? Doar é algo maravilhoso, mas quando você perdoa, é a perfeição da doação. É fantástico, isso que cura. E daí nós começamos a nos descobrir, né? Porque a gente começou a cuidar de casais, daí começou a ter seminário, ter administração, vai para uma igreja, vai para outra igreja. Eu sempre fui embaixo de autoridade, isso também é um ponto muito certo na minha vida. Se você tem uma autoridade e você não respeita a autoridade, você não respeita Deus. Sim. Você não prospera, né? E eu sempre tive essa liberdade de estar fazendo as coisas fora, né? Além dentro da igreja, pro lado de fora, fazendo isso. E ali começou essa descoberta do pastoreio, né? E o meu pastor sempre dizia assim, a gente sempre dizia assim, Alessandro, pode ir, está abençoado. Vai levar alguém, só se o senhor permitir. Então leva fulano e ciclano, que eu sei que com você eles têm conduta. E daí eram aquelas palavras de afirmação que nos levavam assim, dizer assim, estou no caminho certo. E a descoberta do pastoreio foi porque, de fato, nós tivemos alguns momentos que eu falo assim, né, que fala que a porta que Deus abre, ninguém fecha, né? Sim. Mas é que ele fecha e ninguém abre. Bem. E teve um certo estreitamento no nosso ministério, né? E a gente descobriu que tinha que ter expansão de ministério. Fomos lá, sentamos, conversamos, pedimos a bênção, fizemos aquilo que nos foi confiado, né? Foi nos conclamado fazer um determinado período de afastamento, embaixo de uma direção. Falo de Deus e os homens cuidando, vendo o que nós estávamos fazendo, fizemos tudo aquilo que tinha que fazer e saímos. Então a gente saiu assim, eu falo assim, a gente saiu na plenitude, na perfeição, a gente saiu embaixo da bênção. Tem fatos dentro disso que não precisa, pode-se até relatar, mas não precisa relatar no momento, que Deus cuidou dos mínimos detalhes da nossa saída para ir para o pastoreio. E nós fomos levados a pastores para uma outra denominação. Que da hora, né? Então teve todo assim um outro momento na nossa vida pastoral. A gente já pastoreava, só não tinha titularidade. Fizemos os anos, né, de faculdade teológica para concluir aquilo. E é bem isso, né? Porque tem gente que acha que vão me ungir a pastor e daí vou virar pastor. Eu falo, não, pastor você já é. O teu líder vai só reconhecer aquilo que você já faz, né? E assim, é o líder e os liderados, né? E os liderados. Sim. Não, mas quem vai reconhecer de fato é o teu líder, né? Mas daquilo que você já está fazendo, né? Assim, eu também falo assim, né? Esse é um bom ponto, que seja um ponto de pensar, né? Algumas denominações, elas não te levam a pastor porque elas não têm interesse em você. Sim. Isso tem que ser muito aberto. Você é um grande produtor de alguma coisa, mas você não faz parte daquilo. Então eu falo assim, como é que é o momento de você pensar se está no lugar certo ou não? Eu vejo da seguinte forma, e estamos ali, que é o seguinte, você nasceu para crescer. O Senhor não, sabe, e crescer não está falando de número de pessoas, mas está falando de você ser próspero, de você fazer sucesso naquilo que Deus te chamou. Sim. Não é verdade? Com e certeza. aí é o seguinte, porque tem muito líder tampa, conhece o líder tampa, né? Você vai chegar aqui, vai bater nele e não vai. E hoje, assim, né, tem muita denominação aí, né? A nossa lá, você já convive, vê como que é, eu tento fazer o máximo para que as pessoas estejam preparadas, né? Sem todos, dúvida. sem exceção, todos. Sem dúvida, eu faz muito tempo que eu tô querendo ir lá de volta. Então, tem que ir de novo. Mas tem que fazer que nem chegar. Fazendo um drama. Assim. Tu vai chorar? Quero ir lá. Vai chorar? Quero ir lá. Mas, o Eduardo falou, pô Luiz, até hoje. Sério? Vou chamar. Vou falar uma coisa, eu sei o que está acontecendo não. Mas eu tô melhorando. E assim, nós tivemos o chamado. Estou fazendo frescura interior agora, depois dessa. Frescura interior, Depois você pega na mão, nós vamos orar por você. Tá bom. E vida que segue. Saímos do ministério, fomos consagrados. Levei essa notificação para o meu pastor, o que tinha acontecido. Sentei, conversei com ele, para que ele me orientasse, né? E fiz o período que eu falo assim, né? Que eu fiz o período sabático, né? Me abstive de todos os cargos da igreja, todas as funcionalidades. Cumpri aquilo que foi pedido. Foi durante 3 anos. Depois de 3 anos nós saímos da igreja, para que não viesse aquilo, você levou alguém. Levei minha família, foi a Silvia e meus 3 filhos junto.
e começamos o ministério ali. Então agora tem 12 anos o ministério. O ministério veio crescendo bastante, e sempre foi muito, que nem a gente fala, garrado, né? Sempre tem que pôr a mão na obra para acontecer. Silvia é sempre uma excelente condutora de dificuldade, né? As pessoas chegam com dificuldade, ela conduz, ajuda a alinhar. E depois de um certo período de estar ali fazendo, né, as coisas, Deus começa, eu acho que assim, a tua persistência é tão grande que Deus vai abrindo as portas. Mudando de assunto, porque nós já estamos indo, há uns 3 anos mais ou menos, você é motoqueiro, né? Motociclista. Motociclista. Eu sou apaixonado. Mas é que só aquela olhadinha que você jogou lá pra baixo, eu já vi. Eu falei, errei, deixa eu melhorar isso aqui. Motoqueiro, motociclista. Mas eu sou apaixonado por moto. Eu em breve terei uma igual à sua. Né? E muito breve. E ele é da turma da HD. Não é verdade? Né? São os como é que eu diria? Os herdeiros do HD, são os herdeiros da Harley Davidson. Eu sou apaixonado por esse estilo particularmente. Eu tenho uma foto com a sua, você não mudou ainda, né? Não, tá. Então eu tenho uma foto com aquilo ali, eu mostro para todo mundo, e todo mundo, por causa que eu tenho cara de motociclista, eu só não tenho a moto, né? Então todo mundo acha que é minha. Eu tenho a moto, não tenho cara, então. Daí eu acho que se fosse você, eu ofertava essa moto na minha vida. Mas não vou entrar nesse detalhe, tá bom? Aí Tem um violão aí? Se der um violão, ele canta. A cantada tá aí. Aí é o seguinte, como diz, vai que cola, né? Aí a ideia é o seguinte, vocês sempre viajaram muito. Sempre viajamos bastante, mas de carro, né? Mas de moto também, né? Você andou muito, né? Você quer relatar a respeito do acidente? Na verdade eu quero chegar de uma viagem, né? Que foi a viagem para Cascavel, se me falha a memória, Foz do Iguaçu, né? Daquela região. Conta para nós essa história, né? Porque eu estou permitido a falar disso aí ou não? Não tem problema, pode falar. Né? Porque aí tem mais testemunho, né? Então conta para nós, agora é contigo. Com vocês. É que assim, né? Essa parte a Silvia não pode contar muito, né? Só pode testemunhar, né? Dia 21 de dezembro, agora fazem 3 anos. Eu sentei e conversei com a Silvia, que se tem um povo que tira a tua paz de espírito, é o tal do povo crente. E esse sabe tirar, né? E a gente vem vindo um momento assim na igreja muito legal, mas um momento de muita dificuldade pessoal. Lidar com pessoas é muito difícil. E nós sempre viajamos bastante, né? A Silvia fez uma programação junto com o grupo de moto, para nós fazermos uma viagem para Foz do Iguaçu. E no retorno de Foz do Iguaçu, nós sofremos um acidente. A Silvia acabou sendo projetada da moto. Minha moto está, por incrível que pareça, essa semana eu mandei arrumar. Não estragou nada, só ralou a moto. E a Silvia sofreu traumatismo craniano, teve parada cardíaca. A Silvia foi reanimada, foi entubada, tudo feito assim, as emergências, né? E ali a igreja se levantou em oração, porque ali nós perdemos a Silvia, né? Ali Deus, ele foi misericordioso, né? Eu digo assim, Deus me ama muito. Sem dúvida. Muito, eu digo assim, eu acredito que Deus ama ela muito, mas a mim ele ama muito mesmo, porque ele deixou ela para mim, né? Aí você entende o que eu falo, né? Perder alguém que se ama é muito difícil lidar com isso. Eu sei que a Silvia ficou 14 dias de UTI, ficou num estado, quando eu digo estado de coma, tem que abrir um parênteses aqui, né? Porque dependendo do que se fala, as pessoas cobram, mas ela ficou praticamente 60 e poucos dias no estado clínico catatônico, ela não sabia quem era, o que era, começou a ter toda essa evolução, mas tá aqui. Os médicos falavam que, primeiro, estava morta dentro da UTI, Deus tirou da UTI, mandou para um quarto, pegou uma bactéria gravíssima, saiu da bactéria, foi para outro quarto. Não foi para um quarto normal, daí pegou a bactéria, daí foi para o quarto para isolamento, viemos embora, minha casa virou uma semi-UTI. Tenho que agradecer muitas pessoas da igreja, porque nos ajudaram ali um bom período. Sim. Né? Quem semeia colhe, né? Bastante. Né? As meninas da igreja. Muito amor e carinho recebi. E outra coisa também, né? Porque você está simplificando, que eu digo que você está resumindo, né? Porque, além disso,
você teve que praticamente se mudar para lá, né? Você precisou... Em Cascavel? Em Cascavel, né? Porque ela estava internada. Né? O acidente foi de 21 de dezembro, nós saímos do hospital dia 23 de janeiro, uma terça-feira. Não, 21 foi sábado, 22 domingo, 23 segunda-feira. Foi 23 foi uma segunda-feira. Eu fiquei com ela um mês e pouquinho, dentro do hospital. Tivemos que alugar uma casa, ficamos numa casa, tivemos provisão de família, né? Meu irmão me ajudou muito na época, meu irmão, minha cunhada, minha filha mais velha, Maria Augusta. Então, assim, foi um momento muito difícil. Foram 30 dias dentro do hospital, né? E saí do hospital com aquela assim, agora é o que Deus quiser, porque aos olhos humanos, sem recurso nenhum de retornar, né? A Silvia estaria no estado vegetativo. A Silvia não estaria conversando, não ia falar, né? Então era tudo isso para a gente conviver, né? Eu falo, quando a gente hoje pula, é porque a gente para de falar as coisas tristes e quer contar as coisas boas. Sim. Não, eu entendo, mas eu digo, mas é que eu acompanhei muito de perto, né? Eu vivi todas as mistas emoções, né? Que não que você viveu, mas sabe aquela coisa, às vezes você recuava, daqui a pouco falando, agora vai, eu já sabe disso, eu estava numa oração, numa torcida ali, muito, muito forte, né? E daí quando você vai vendo, porque foram... total de quanto tempo deu até ela levantar? Você lembra mais ou menos quanto? Eu acho que a Silvia sair da cama, literalmente, foi uns 60 dias, 60 e poucos dias. Porque a Silvia tinha mobilidade, mas era... como que eu podia dizer assim? Ela tinha mobilidade, fazia as coisas, mas não tinha consciência do que fazia. Né? Então eu digo assim, eu não sei se o termo técnico é esse, né? Eu tenho uns filhos médicos, então eu tenho que cuidar muito do que eu falo, depois eles me cobram. Pai, falou besteira, pai, não era isso e tal, né? Eles cobram. Mas assim, a Silvia conseguia fazer as coisas que ela tinha que fazer, mas não tinha estrutura para fazer. Então a Silvia andava, mas não sabia que estava andando. A Silvia comia, mas não sabia que estava comendo. A Silvia ficou praticamente 4 meses sem poder tomar água, sem poder ter ingestão de líquido pela boca, usando sonda, né? Então nós tínhamos uma luta de passar 2 litros de água na sonda dela todo dia. Ela falava... Não, a Silvia, não, ela ficou sem falar um bom tempo, né? Isso. Teve ela, tanto que hoje a voz dela tem uma certa... É que ela falou muito, né? Daí eu falei, deixa eu dar uma seguradinha aqui pra ela acalmar um pouquinho, né? Falou antes muito. Então a gente teve tudo isso aí. A Silvia sempre fala assim, né? Tua experiência disso tudo, qual que é? Foi de vida, né? Vida na mão de Deus, né? O tempo todo Ele me cuidou. E o que você lembra disso? No momento, eu senti que eu não passava por nada disso, que nem era eu. Que é isso, hein? É como se as pessoas até hoje me perguntam, né? Eu falo, eu sinto, é incrível falar isso, mas eu sinto que não fui eu que passei por nada. Glória a Deus, hein? Parece que nem é a minha história. Você tá ouvindo alguém contar a história de alguém falando, poxa... hoje a gente tem que eu falo assim, né? Nós temos as marcas daquilo que foi feito, né? A minha casa virou, né? Cheguei na minha casa, a minha sala não era mais sala, tinha cortina, tinha cama de hospital, tinha uns aparelhos lá que nem sei o que era, aparelho para fazer alimentação e tal. Mas assim, o cuidado, né? Isso é muito importante, o cuidado que as pessoas tiveram conosco, a família em Cristo teve, família nossa também, mas a família em Cristo teve, isso tudo fez, né? Eu falo assim, né? Deus escuta nossas orações, mas Ele olha e analisa nossas atitudes. Sem dúvida. Né? Então assim, eu estou orando, mas não estou tendo atitude. Tem que ter ação, né? Oração. E foi uma caminhada, foi um período bem difícil, né? Porque eu falo assim, nós convivemos com tudo que poderia dar errado. A Silvia não falar, a Silvia não andar, a Silvia não poder mais fazer suas necessidades do dia a dia. E assim, tudo aquilo... Os básicos também ela não conseguia falar. A Silvia, ela teve uma ocasião, a Silvia andou do sofá da minha casa, a pia da cozinha, que você deve lembrar mais ou menos, deve dar ali uns
Eu lembro por causa que tinha... Como é que é o nome daquele cachorro? Roliço. Ele tá lá? Não, não tá. Roliço, ele não tá mais no nosso meio. Tá mais entre nós. É. Ele Mas, queria me aí, matar, né? Até isso aconteceu, né? Cachorrinho conosco 16 anos, nesse período que a Silvia ficou acamada, que foram meses, né? A cachorrinha ficou doente, veio morrer também. Tivemos que acabar com a doença dele, tivemos que fazer eutanásia nele, uma coisa que nós nunca pensamos em fazer, tínhamos que fazer. Então foi assim, muito intenso todos os sentimentos, né? Muita coisa intensa. Mas eu falo, projeto de Deus ninguém muda, ninguém altera. Não. E a passagem nossa na mão de Deus, ela é maravilhosa. Porque o caminho que você falou do sofá para Pia, eu lembro. Ela andava, teve um dia que ela andou... Eu lembro porque eu lavei aquela louça. Teve um dia que ela andou aquele caminho ali 14 horas seguida. A minha sola do pé ardia, as pessoas revezavam comigo, ninguém aguentava, ela andou 14 horas. E foi uma das primeiras coisas que ela voltou a falar. Se soubesse, a gente podia ter trazido material, né, para filmar. Sim. As escritas dela, ela escrevendo o nome, ela falando com a gente através de escrita, porque ela não conseguia falar, então ela escrevia. E ficou quanto tempo, mais ou menos, sem a fala aqui de maneira audível? Porque tinha comunicação, né? Tinha. Graças a Deus que era escrita, mas né? assim como ela foi entubada, teve todo esse procedimento, ela até hoje tem uma certa dificuldade, né? Tanto fala, não vai mais falar, tá falando. Não, glória a Deus. E briga comigo. Não, eu acredito, né? E eu acredito que brigue porque tem motivo também, não é verdade? Agora, mas você lembra quanto tempo aproximado? Eu acho que uns 90 dias. Ficar 3, 4 meses sem falar. Gente, eu acho que foi isso. Acho que eu não sei. É que você conseguia se comunicar por causa do mas é muito... É muito sofrido, né? Porque você quer se expressar rapidamente. É distante, né? Totalmente distante, né? Porque você quer se expressar com raiva. Né? Daí você escreve grandão, tô com raiva. E nesse tempo todo, depois que passou, quase um ano depois, eu fui questionada. Ai, pastora, por que isso com você? Você estava em pecado? E Deus falou, responda. Eu falei, ai Deus, o que eu vou dizer? Responda agora. Eu usei você para livrar todos. Não foi fácil, mas o tempo todo ele tocou e quando ele mandou, eu falei. Porque foi todo mundo tocado, né? Todo mundo que está próximo a vocês ali fica tocado, né? Mas tem gente que ainda são os amigos de Jó, né? Porque não tem como, né? Faz parte, né? Faz parte, né? A gente está lidando com pessoas, né? Eu sempre digo assim, né? Se Deus fosse um Deus punitivo e quem tivesse pecado fosse punido, nós não podíamos nem estar falando agora aqui. Não. E daí teve isso aí, mas foi um período assim, bem, fala assim, a gente tem algumas fotografias, depois se você conseguir mixar as fotos, a gente permite, não sei se tem como. Agora, né, você viu aí como é que foi, impressionante, né? Quanto foi passado de coisa. A gente pode ver, né, pelo período dela de restabelecimento, né? A Silvia teve que tirar a calota, né? Tirou a calota, teve que fazer cirurgia de cérebro. O que é a calota? Porque calota é o cérebro, calota, né? De pensa que é carro. Não tem carro. No teu carro não tem calota. Então tirou a calota, fez uma cirurgia, né? Aqui desse lado, tirou inteira, abriu porque o cérebro pudesse desinchar, porque ele inchou. Aí colocou na barriga. Aí passou um período. Aquele procedimento tira. Ela tem a cicatriz da barriga. A célula, sei lá o que é. Na foto as pessoas não têm entendimento. Aí ela teve isso, daí depois disso colocou de novo. Aí a Silvia já estava andando, falando, daí o médico falou, agora a hora que ela colocar, ela perde tudo, ela volta a zero. Eu falei, puxa vida, agora está começando a falar, está começando a andar, vai voltar a zero. É o procedimento. E tem uma amiga nossa, citar o nome dela, Vera, a esposa do José. A Vera é enfermeira num hospital em Curitiba, não vou citar o nome porque pode prejudicá-la, mas na verdade deveria enaltecê-la, né? Ela sempre falou assim, ela me chama de, né, fala assim, Alessandro, você vai ver depois colocar a calota, vai ser 100%, vai ser imediata a melhora dela. Eu disse, mas o médico fala que vai retardar, vai piorar. Ele, não, já vi vários casos, coloca a pessoa, pá,
explode, vai embora, vai dar certo. E a Silvia saiu do centro cirúrgico com a calota, falando, conversando, acenando, dando tchau para todo mundo, sabe? Então, assim, a gente viu que Deus cuidou dos mínimos detalhes, né? Até o hospital, quando nós fomos fazer a cirurgia, que é o hospital referência em Curitiba, a gente não estava tendo dificuldade de conseguir a vaga, por ser referência. E através de uma queda que a Silvia teve no início do período ali, né? A Silvia teve uma queda e roxeou a barriga da Silvia e tal, e o médico, nós levamos ela no pronto-socorro, e o médico indicou, nós íamos para esse hospital, que era referência. Sim. E chegando lá, o médico fez cirurgia. Ele falou, não, pera, tá na data, vamos fazer a cirurgia, já vamos colocar essa calota agora, essa semana. Eu falei, como assim, doutor? Não, tá aqui, já vamos resolver. Tá aqui, tá aqui, é só fazer. Eu falei, doutor, isso é complicado. Ele falou, não, isso é tranquilo. Meu Deus. E quem conseguiu isso para a Silvia, essa cirurgia, eu digo assim, conseguiu foi Deus, mas quem intercedeu foi uma moça que a Silvia cuidava. Ela trabalha na casa desse médico, né? Ela cuida das crianças, é babá e tal. E ela conversou com esse neurocirurgião, quando viu que era a mesma pessoa e a Silvia estava lá, ele falou, não, vamos fazer. É parecendo que tá... Vou ali lavar o carro, já volto. Daí o cara fala, pô, aproveita e coloca um aditivo nesse tanque aí. E os procedimentos da Silvia foram assim, tudo muito, muito rápido, muito dinâmico, muito positivo, com pessoas, sempre as melhores pessoas, né? Eu até falei para ele que a gente ia fazer um documentário, alguma coisa, citar o nome dele, ela autorizou, mas assim, Deus sempre colocou o melhor. No dia da cirurgia da Silvia para retirar a calota, o médico que nós estávamos procurando fazer, ele não atendia o telefone no dia do acidente. E ele não atendia o telefone porque era ele que estava fazendo a cirurgia da Silvia. Que isso, hein? Então os detalhes, né? Todo mundo fala, sabe quanto você gastou? Eu digo assim, olha, praticamente não gastei nada. A Silvia foi atendido pelo SUS, a ambulância nos recolheu, né? O atendimento no pronto-socorro lá em Cascavel, né? Pronto atendimento foi feito por uma viatura do Corpo de Bombeiro. Sim. O atendimento foi feito. Então, assim, e também hoje eu digo, pessoal, não fale mal do SUS, é você que não sabe usar. Sim. Porque ele está aí, né? Sistema Único de Saúde, ele está aí, né? Ele tem cuidado. Aí o médico nos atendeu, colocou a calota na Silvia, dali a Silvia começou a subir, assim, uma melhora, né? Surpreendentemente rápida, né? Foi rápida. Foi muito rápido. Lógico, daí dificuldade de andar, a Silvia saiu assim, ela não tinha aquele centro de equilíbrio, né? Aí pegava na mão dela, ia pro Parque São Lourenço, dava a voltinha no parque, e pra lá e pra cá, aquele balançadinha, porque não tinha o centro. Vamos de novo, vamos. Todo dia incentivando, fazendo. A rede de apoio em volta de nós foi maravilhosa. Eu não vou citar o nome de ninguém, porque eu vou errar, vai faltar alguém e vai ser injusto. Espetacular. Me conta uma coisa, então. Hoje, graças a Deus, 100%, você está conseguindo colocar o pastor Alessandro no centro? Vivemos isso junto. Glória a Deus. Isso é muito bom. E aí o seguinte, o testemunho está aí. Vivo. Glória a Deus por isso. Aquilo que a gente falou, né? Quem esteve conosco na igreja viu os testemunhos acontecendo. Sim. Na igreja, né? Deus mandando esses recados pro povo, né? Mas eu vou falar. Hoje eu vejo que acho que mesmo Jesus aparecendo, muita gente vai desacreditar. Sim. Infelizmente, né? Infelizmente, mas... Muitas pessoas a gente viu, o que viu, teve conosco, viu os milagres de Deus. E mesmo assim tem pessoas que a gente olha e fala assim, puxa vida, aonde essa pessoa se perdeu que ela não está vivendo a presença de Deus? Espetacular. Esse tempo atrás eu vi um testemunho de um pastor que ele postou alguém que foi curado lá, que teve uma bênção, e alguém escreveu embaixo, né? Falou, puxa, bonita história. Eu não acredito. Esse pastor olhou e falou, pô, legal. Né? Pegou, foi lá dar uma olhada, né, no situação, e olhou que esse rapaz, ele era ministro de louvor da igreja a qual ele pertencia, da denominação que ele pertencia. Ele falou, puxa vida, né? E o pastor, ele não é um pastor famosão, aí ele falou, faz o seguinte, para de cantar os louvores que você canta, porque você não acredita. Aí ele falou, não, pastor,
Sabe? Então, infelizmente, hoje nós estamos vivendo um tempo, aquilo que a carta de Timóteo fala, que é o tempo de apostasia mesmo. Apostasia. As pessoas estão esfriando, estão... Eu tô... Muito maluco isso aí, hein? Muito doido. Não sei, né? Não vai dar aqui para aparecer, né? Não, mas manda para mim aqui que eu já mando para o Aládio ali e a gente já consegue fazer alguma coisa. Deixa eu falar o seguinte, hoje, enquanto ele está procurando ali, tomando uma aguinha, nós estamos muito à vontade, um bate-papo. Hoje, excepcionalmente, nesse mês de dezembro e janeiro, nós resolvemos fazer o podcast gravado. Porque nós precisamos descansar também, né, gente? É muito bom. E foi um ano extremamente cansativo para mim, com todos os tipos de trabalho. E glória a Deus, eu glorifico a Deus. Eu falei, mas a gente continua mostrando a toda semana um episódio que vem edificar a nossa fé. E ao mesmo tempo, né, descansando. Estou assistindo em algum lugar esse podcast nesse momento. Você pode deixar aqui embaixo a tua fala, né? Eles vão estar assistindo também, vão responder. E eu queria deixar ali, Aládio, o contato deles, por favor, né? Para que você possa ver ali, pastor, vamos ver ali, onde é que está ali, ó, Alessandro e Silvia Moraes. O Instagram deles é @Ministério Reviva, tá certo? Entra ali, tem o DM ali, você entra, manda... Se você quiser um casal para falar sobre, para pregar na vida, na igreja, sobre casamento, sobre problemas, eles já deram testemunho aqui no começo de como começou a situação. Eu quero, de alguma forma que você quiser entrar em contato com ele, você vai ser edificado. Mas agora nós vamos falar sobre o Ministério Reviva, que completou no mês de novembro 12 anos. Eu quero saber como é que nasceu, né? Eu quero saber se tem mais alguma coisa para falar em relação a esse testemunho glorioso que aconteceu na vida da pastora e na sua vida, porque o presenteado foi você. Fui eu. Né? Porque ela podia estar lá agora com os anjos, né? E aí, né, tá aí com você. No dia do acidente, o pessoal, né, o grupo de moto, pastor, mas é pastora, tal. E eu falava assim, pessoal, o problema é o seguinte, ela está pronta para ir. Sim. Ela está pronta. Se Deus levar agora, todo mundo que está aqui tem que ficar tranquilo. Deus recolheu, né? O problema é eu não estou pronto para viver sem ela, né? Sem ela, né? Daí, e hoje a gente olha assim, né? Essa é uma das coisas que aconteceu ali no momento. Mas vê assim, detalhes tão pequenos dentro da mão de Deus, né? Fazendo com que as coisas se acertassem, né? E nisso a igreja teve um crescimento muito grande, né? Nós tivemos um crescimento muito grande na igreja. Os pastores na igreja nos ajudaram muito, se vincularam muito a fazer. E o ministério está aí, né? 12 anos, passando aquela fase do momento do êxodo na igreja, né? Que as igrejas estão todas vivendo isso aí, o pessoal saindo. É um tal de não estou satisfeito com isso, não estou satisfeito com aquilo, o pessoal está saindo. Mas muita gente entrando. E assim, eu acho que o nosso ministério, o nosso particular de Ministério Reviva, ele veio para cuidar de pessoas em particular, sabe? Um chamado diferente. Chamado diferente, chamado que de um a um, antigamente, né? pastor, existia muito pastores itinerantes, né? Agora mudou, agora tem ovelhas itinerantes. Não deixa eu ver esse termo aí. Mas é assim, né? Hoje a pessoa está insatisfeita porque a cadeira está com um pano, uma cor que ela não concordou, ela não quer ir naquela igreja. Se pintar a igreja de tal cor na parede, eu não vou mais. A pessoa não vai mais para estar lá com Deus, né? E as igrejas estão fazendo isso, as igrejas estão se movimentando a agradar pessoas, não mais agradar a Deus. E é isso que é uma coisa complicada que eu estava conversando com um amigo antigamente. Poxa, vamos até ver como é que você trabalha, como é que... Agora, pô, você é meso, pré ou pós-tribulacionista? Você é arminiano ou é calvinista? Falei, meu... eu já estou na fase do Calvin. Também. Mas é uma preocupação com coisa que não vai te levar para lugar nenhum. Sim. Pior que leva. E vai para o lugar pra quente. Fora, né? Leva para fora, né? Mas é isso que eu estou falando, né? As pessoas estão julgando muito os outros e estão parando de viver na presença de Deus. É lamentável. Muito.
Os cultos lá acontecem em quais dias? Então, nossos cultos estão acontecendo nas quartas, Que horário? 8 horas, 20 horas, às né? 20 horas, e nas quintas, 20 horas, Quarta e quinta. isso, e no domingo, às 19. E o primeiro domingo de cada mês é às 9 da manhã. Que é a ceia. Que é A a ceia. ceia do Senhor. Glória a Deus. Então, e que fica fica em Colombo. Olha lá, fica em Colombo. Que bairro que fica? Bairro Palmital, na rua Maria Geronasso do Rosário, número 26. Ah, eu ia falar o número. Maria Geronasso do Rosário? 26. No Palmital, Ministério Reviva, Rua Maria Geronasso do Rosário, número 26, no bairro do Palmital, em Colombo. Domingo, 19 horas, todo segundo, terceiro, quarto e quinto, quando tem. E todo primeiro domingo, às 9 horas da manhã, junto com a Santa Ceia, você sai dali e já vai almoçar, já vai passear, vai visitar os parentes, faz algumas coisas maravilhosas no primeiro domingo de cada mês. Primeiro domingo de cada mês. Né? E os demais domingos, às 19 horas. Quarta-feira e quinta, às 20 horas. Também conhecido como 8 da noite. Hã? 8 da noite, isso aí. E você trabalha com um grupo, com célula, com discipulado, com grupo Pastor, de familiares? nós temos assim, está tendo na quarta-feira um culto de ensinamento, né? Um culto bíblico para trazer a palavra, trazer ensinamento. Tem as células de casais, células mistas, tem as células jovens. Mas como eu falei assim, né? A igreja está numa mutação, está num processo de mutação. Porque hoje a gente entendeu que andar mais próximo é mais seguro. Sim. Né? Tá andando com as pessoas mais perto é mais seguro porque elas verdadeiramente recebem aquilo que você passa. Não somos os melhores, né? Sim. Tem muita gente melhor que a gente. É o verdadeiro discipulado, né? Exatamente, discipular a pessoa para que ela tenha entendimento da mudança que ela precisa viver. E também assim, a gente deu uma pisada no freio nessa questão de crescimento de igreja, porque nós vimos que não traz contentamento, traz discórdia. Né? As pessoas querem uma igreja, cada um quer uma igreja particular para atender suas necessidades. Sim. E Então que é um Deus particular até também, né? se pudesse dar, né, eles queriam. Aí acabou que a gente fez umas certas mudanças para poder se reorganizar. Mas assim, tem o culto, nós temos um encontro com Deus uma vez por ano. Então todo ano faz um encontro com Deus na igreja, leva o pessoal. Nós temos os seminários, né? Tem um SIM, seminário. SIM significa Seminário Intensivo de Mulheres. Nós temos o Hope, que é onde os homens recebem a palavra. Então tem bastante atividade na igreja. Só não faz alguma coisa que ele não quer. Atividade tem de sobra. E foi como eu falei, muitas vezes a pessoa acha que doar é ir lá lavar um prato, limpar um chão. Não, doar é doar teu tempo, vai lá receber. Dias atrás aqui eu estava comentando sobre doação. Às vezes faz bazar e daí se pede para a igreja, né? E daí eles acreditam que doar é jogar fora aquilo que está no lixo da casa dele e colocar no lixo da igreja, né? Eu falei, pô, pelo amor de Deus, não é, né? Gente, ajuda lá, né? Ajuda lá, vamos dar o melhor, né? Você não vai querer receber nada que você não usaria, né? Então dá o melhor, fala para você que uso pouco, né? Eu vou doar isso aqui, né? Mas está em condições de uso, lava também, né? Antes de entrega cheirosinho, né? Eu sei que lá não acontece, mas eu já ouvi alguns comentários. Nós temos um bazar lá, pastor, e de fato lá não acontece, porque essa visão que você está falando hoje, a gente sempre incutiu nas pessoas. Se você vai dar alguma coisa que não tem utilidade, nem traga para a igreja. E também não dê, joga fora. Pô, tem gente que vai dar um ventilador para ele, só tem uma pá. Ele tá dando cobra que tem dentro. Doa. Aquele negócio fica pulando. Pô, não, pelo amor de Deus, é treva pura isso aí. Você traz até maldição, eu acho. Não pode ser. Não, mas assim, você pode ver, pastor, que as pessoas que têm esse tipo de atitude, é só olhar a história de vida da pessoa. E ver como é que tá agora, né? É o momento, né? Então, assim, a gente tem lá, tem um bazar, tem coisa muito boa, tem coisas de qualidade, tem coisas novas. Nós fazemos ação social no hospital, né? Sim, todo último sábado, né? Sexta e sábado do mês fazemos ação social no hospital. Eu sei. Porque ninguém te chama também. Porque não, porque vocês não vão. Fala nisso, deixa eu fazer um convite para você. A comparecer no podcast. Deixa eu fazer um convite para você, dia 29 de novembro agora. Dia 29, não, já passou. Já foi, é gravado. Não vou fazer. Vai ter que cortar essa. Errei, Aládio.
Pois é. Igual eu aquele dia. Meu Deus do céu. Mas enfim. Marcar o corte aqui. Muito top. Nós estamos aí com 1h30 já de programa. Já deu? Que rapidinho. É rápido, eu acabei de perguntar para o Aládio ali. Né? Você fica se comunicando com ele pelo celular, então? Por causa que ele me passa aqui, perguntando aqui. É muito rápido, né? Hoje a coisa é muito dinâmica, né? Então a gente vai para esse jeito aí, para poder acompanhar, porque senão... Que daí ele já me corrige, falou, Paulo, você está ficando... Você não está aparecendo, tá brilhando muito tua testa. Então vamos sair debaixo da luz. Ele vai me dirigindo ali. Né? Como a gente não trabalha com ponto, ele usa o WhatsApp aqui, né? Então, agora vamos que vamos. Quartas e quinta, 8 da noite, domingo às 7 da noite e no primeiro domingo, 9 da manhã. Rua Maria Geronasso do Rosário, 26 no Palmital, em Colombo. Não perca por nada, vai lá cultuar a Deus, vai lá conhecer. Eu tô sem igreja, eu não sei. Entra ali naquele caractere ali, @Ministério Reviva. Depois eu vou deixar um WhatsApp particular também, se for o caso, a pessoa pode mandar mensagem. Tá, e entra ali, pede para falar com ele, fala, puxa vida, eu tô meio sem igreja aí, porque eu não estou achando. Vai lá, faça uma visita. Eu quero ser um anfitrião, eu queria receber uma casa de paz, um discipulado, enfim, o nome que for, na minha casa. Faça parte, participe, sabe? Vamos juntos estabelecer o reino de Deus na terra. Foi para isso que nós fomos chamados. Eu falava, eu repito muito isso, que Mark Twain, ele fala que existem 2 dias mais importantes. Os 2 dias mais importantes na vida de uma pessoa é o dia que ela nasce e o dia que ela descobre o propósito por que ela nasceu. Sabe? Quando você descobrir o teu propósito, você vai voar, você vai ser sucesso, né? E vai prosperar em todas as áreas. E isso vai ser tremendo, poderoso e sobrenatural. Maravilha. E aí o seguinte, aqui, eu queria agradecer demais vocês, né? Obrigado por você ter vindo, obrigado pela história, obrigado porque quando o anjo veio com a mão para levar, a pastora falou assim, não, eu tenho meu cotonetinho para cuidar ali. Cotonete sou eu. Daí, né, obrigado por compartilhar parte da sua vida, que é muito pessoal, mas que vai edificar muita gente que está passando por todo tipo de luta e às vezes acha que o Senhor não vai prover e vai prover. Ela tinha um diagnóstico de morte. Deus deu vida. A última palavra é dele. Isso. Amém? Amém. Obrigado. E eu quero elogiar ao reverendo Alessandro Moraes, porque eu não conheço outra pessoa, a pastora Silvia, tão apaixonado quanto ele. Sabe, ele enche os olhos. Eu quero testemunhar isso, né, porque é bonito de ver, sabe? E eu me lembro que a gente conversou muito, né, quando estava no processo, várias vezes, e eu sabia o que ele estava sentindo, sabe? E eu falei, e eu orei, eu muito, né? É isso aí, né? Porque quando a gente fala assim, né, apaixonado, né, pela pessoa, né, mas é saber o que você falou, né, saber o nosso propósito, né? Sim. Eu acho que ali eu tava, se aquilo acontece, metade do meu propósito tinha ido. Então tem muita água, né? Tem muita água para passar por baixo da ponte. Muita água para Deus, né? Se nós não morremos, é porque temos alguma coisa para fazer. Glória a Jesus. Obrigado por esses amigos. Obrigado. Né? Obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por compartilhar parte da história. Né? E você é uma referência de um homem apaixonado, independente do propósito e tudo, mas a maneira com que você conduziu isso, né? Como um homem de Deus, e também depois de ter recebido o prêmio, né? Aí continua
tratando com amor, com a maneira, você é um homem para ser copiado. Pastor, mas vou deixar uma situação no meio aqui, né, pra gente pensar. No meio de tudo isso aí, eu posso falar assim que eu estremeci. Eu acredito. Né? Tem um momento ali que a gente bate a base, assim, você desfalece, né? Eu agradeço que tem pessoas dentro da minha casa me ajudando a me cuidar, né? Foram cuidar de mim. Então, assim, eu posso falar assim, eu passei o processo porque teve muitas pessoas nos ajudando. Eu não passei sozinho, né? Eu tenho, assim, pessoas maravilhosas na minha vida. Hoje não estão ali presentes conosco, mas foram pessoas muito presentes, muito fortes, né? E assim, e se eu pude chegar onde eu estou chegando aqui é porque muitas pessoas boas me alicerçaram para chegar, sabe? Eu acho que fosse sozinho eu não tinha conseguido. Então eu sei que Deus mandou, usar o termo assim, muito anjo. Mas é verdade. E alguns anjos, tipo garçom, ele só vem na hora exata. Não é verdade? É o garçom que vem trazer a sobremesa. Você não viu ele o tempo todo, mas na hora da sobremesa ele estava lá com a bandeira. Eu tive pessoas que se preocupavam se eu estava comendo e dormindo. Eu acredito. Né? Tive pessoas que se preocupavam saber se eu estava apagando minha água e minha luz, para não deixar acontecer e cortar. Então assim, tive pessoas assim, né? Eu falo assim, tive dentro de casa, teve duas pessoas que estavam muito, muito ligadas no nosso convívio, duas senhoras, né? Elas cuidaram de nós. Deus mandou mandou várias pessoas maravilhosas, né? Mas mandou algumas assim em particular para alguns específicos, né? Eu falo assim, Deus cuidou da igreja, cuidou de nós. Então assim, você, né? Isso é um recado pessoal. Você que está passando um momento difícil, que acha que ele não vai passar, isso é mentira do inimigo. O inimigo, ele não te derrota com o sofrimento, ele te derrota com a desistência. Então quando você desiste de lutar por aquilo, você está sendo derrotado, porque enquanto você estiver lutando, você vai vencer. Eu falo, perde quem para no meio. Pegou essa? Pegou? Não desista, continue, vai dar certo. O Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém. E só que aqui, reverendos, tem regra. Tem que terminar. Tem que terminar. E tem uma regra excepcional. Qual que é? Especial. E todo mundo tem que obedecer a regra. A verdade ou não, Aládio? Essa é a regra, e a regra é séria. Eu vou deixar vocês só com essa câmera aqui. Primeiro quero agradecer de verdade por vocês terem vindo. Obrigado, por compartilhar mesmo a história de vocês, parte da história que às vezes muita gente não sabe. E com certeza vai abençoar muita gente, que às vezes nesse momento pode estar passando por alguma coisa parecida, ou seja no casamento, ou seja na saúde, em qualquer área, né, ministerialmente. Então quero que você saiba que o Senhor vai continuar usando, esse é o nosso propósito. Amém. Volte a hora que quiser. Eu falei, Luiz, eu quero falar sobre casamento. Vamos falar sobre casamento. Eu quero falar sobre qualquer outro tema. Mas a regra aqui é clara. Né? Primeiro eu vou deixar você deixar as suas considerações finais aqui. E depois eu vou para a regra. Ok? Amém. Pode deixar as considerações. Abençoado. Tá lá. Nós que agradecemos. É um carinho muito grande. E manifestar isso é uma glória. E com o meu coração muito cheio, eu agradeço. E que toque poderosamente a vida de cada pessoa que precisar. Em nome de Jesus. Amém. 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 E agora vamos para a regra? Qual é a regra? Ele ficou com medo. Não, tô tranquilo, eu tô seguro. Então por que tá tremendo? Tô brincando. A regra é olhar para aquela câmera ali, né? E orar por cada um de nós, pela minha vida, pela vida do Aládio, e cada um que está assistindo esse vídeo, ou vai assistir agora na estreia desse episódio, ou vai assistir em algum tempo, porque vai ficar na plataforma, e daí em algum momento vai ser tocado. Então, muito obrigado, e é com vocês. Tá bom.
Começar uma oração, é sempre bom começar a oração dizendo assim, obrigado Jesus por me dar a oportunidade de estar orando, né? Quero estar orando, agradecendo o espaço físico que nos recebe hoje, que ele continue sendo usado e ungido para levar a palavra de Deus, capacitando aquele que está aqui hoje operando esse equipamento, a Ládio, a casa dele, a família dele, ser com ele de uma forma sobrenatural para que ele continue tendo as condições necessárias para propagar a sua palavra, né? A pastora Aloísio Lemos, né? Um amigo, uma pessoa querida do nosso meio. Eu falo que nós não andamos juntos, mas somos muito amigos. Talvez seja por isso que tem um sinergismo maravilhoso, né? Não é a proximidade que nos faz ter amor um pelo outro, sim, mas aquilo que nós vivemos e convivemos, aquilo que nós professamos, né? Que é a fé em Cristo e ver as almas se convergendo para a presença de Deus. Você que está assistindo, eu espero que o nosso testemunho aqui, apesar de talvez um pouco atrapalhado, mas uma coisa muito séria, porque Deus fez na nossa vida, eu tenho certeza que vai fazer na tua vida. Se você está assistindo e alguma dessa parte do testemunho falou com você, tenha certeza que Deus vai agir na tua vida, indiferente de você, sabe, não querer. Deus pode todas as coisas, mas não desista do teu processo, porque você vai passar por ele, vai ser vitorioso em nome de Jesus. E que Deus esteja agraciando, né, através desse momento maravilhoso, cada pessoa que está assistindo. E que você que está assistindo também propague isso, leve para as pessoas, porque talvez você diga assim, mas eu vou ficar clicando, vou ficar repostando. Sim, fique clicando, fique repostando. Né? Esse mundo, a gente sabe que se nós não começarmos a fazer nossa parte, nós não vamos propagar o evangelho. Então você seja evangelista, né? Evangelista tecnológico, e passe para as pessoas também aquilo que nós passamos aqui hoje. Amém? Deus abençoe e guarde o coração de cada um de vocês. Amém. 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 E amém. Bom, 2025 abençoado, 2026 melhor ainda. Obrigado mais uma vez. Amém. Obrigado. E semana que vem, novo episódio. Fica na paz. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Amém. Tchau. Até. Panificadora Aquarela. Pães fresquinhos a toda hora. A maior variedade de doces e salgadinhos. Contamos também com uma farta mercearia. Aceitamos encomenda de salgados e doces para sua festa de aniversário, casamento e confraternização. Panificadora Aquarela em Colombo, em 2 endereços. No Jardim Monza, na Rua Pascoal Lazarotto Toniolo, 1036. E no Guaraituba, na Rua Cascavel, 301. Panificadora Aquarela. Informações 41 3656 4848. Panificadora Aquarela. Patrone Aços, distribuidora de telhas e calhas, telhas em aço, telhas termoacústicas, telhas pintadas, telhas colonial em aço, distribuidora de telhas, calhas e materiais para calheiros, bobinas, parafusos, condutores. Entre agora em contato pelo telefone 41 3367 6060 ou aponte a sua câmera para o QR Code no vídeo. Patrone Aços. Hamburgueria Água Verde e Hamburgueria das Américas. Hambúrguer artesanal, porções, costela defumada e um vasto cardápio de petiscos em um ambiente familiar. Em Curitiba, 2 endereços. Hamburgueria Água Verde, Avenida dos Estados 630 e Hamburgueria das Américas, Rua Capitão Leônidas Marques 1278. Para quem mora próximo, faça seu pedido pelo QR Code. Este podcast foi transmitido e editado por AC Video Produções. AC Video. Uma produtora a serviço de Deus. Lives, edições de vídeos, casamentos, formaturas e videoclipes. Priorize a qualidade nas lives de sua igreja e de seu ministério. Na área da tecnologia, as pessoas priorizam a melhor qualidade. Nós estamos há mais de 20 anos no mercado e temos os melhores equipamentos para abençoar o seu ministério, cantor, pregador e a sua igreja. Entre em contato conosco e faça o seu orçamento. A nossa equipe está pronta para lhe atender. WhatsApp 41 99876 6767. AC Video.